Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo de hoje eu vou estar tratando do assunto, né, de um tema que não poderia ser outro, realmente o assunto do momento que está sendo discutido aí, né, pela mídia, noticiado amplamente, que é justamente a morte, né, da Rainha Elizabeth e principalmente, na realidade, também falar um pouquinho sobre o legado dela, né, que ela, como fato público e notório, que a Rainha Elizabeth II faleceu ontem, dia 8/9, né, e foi algo que parou o mundo, né, assim, chocou todo mundo, né, e muita gente, né, triste, e na realidade líderes de todo o país, né, prestando as condolências e tudo mais, né, inclusive sobre esse assunto, né, agora está top e aí Netflix e, né, nos vários streams da vida aí, diversos seriados e documentários, alguns até bem interessantes, para entender melhor a trajetória da rainha, a história dela, a história inglesa no reinado dela, né? Que inclusive um que é bem, né, enfim, já era bem conhecido é justamente o The Crown, né? Que eu estava assistindo na Netflix, na realidade comecei agora a assistir bem pela quarta vez, né? E eu espero que dessa vez eu vá até o final, né? E, assim, particularmente, eu confesso que eu fiquei muito triste, né? Inclusive, cheguei a chorar, né? Com a morte da rainha. E depois eu fiquei, assim, cara, tentando entender um pouco esse sentimento, né? Por que que eu, Tibério, né? Enfim, que moro aqui no Brasil, né? Que não sou nem inglês, enfim, ela nem me conhece, né? Ela é rainha de outro país, que eu nunca estive lá, nunca estive na Inglaterra, certo? Por que que a morte dela me faz despertar um sentimento, né? Enfim, esse tipo de sentimento, né? Talvez, né? Depois eu comecei a pensar, talvez porque a rainha, né? Essa figura do rei, da rainha, ele tem uma forte carga simbólica, né? Até como se fosse uma grande mãe, né? Enfim, o que é inclusive até bem representado no xadrez, né? Que é um jogo que eu gosto bastante, em que a rainha ela é a peça mais forte do jogo, né? Se você for ver no xadrez, né? Quem entende ou quem já jogou, é uma peça que ela se move livremente em praticamente todas as direções, né? Indo e voltando, em diagonal e tudo mais, né? Enquanto o rei, por exemplo, mal consegue se movimentar e fica geralmente se escondendo direto para não levar cheque ou checkmate, né? Então a gente vê que a rainha ela tem essa forte carga, né? Esse poder. E também talvez seja porque eu seja também já acostumado com figuras femininas em posições de liderança, né? Por exemplo, lá em casa quem mandava era minha mãe, né? E eu entendo que nesse ponto meu pai era um homem muito inteligente por ter, enfim. E minha mãe é uma questão engraçada é que geralmente a minha mãe costumava dizer muito não quando a gente ia pedir qualquer coisa, né? Para sair, para qualquer coisa, minha mãe geralmente dizia não, não vai, não, não, não. E quando eu ia pedir para o meu pai, ele dizia não, vai falar com sua mãe, né? E aí eu ficava pensando, né? Só pensava, né? Tipo, porra, pai, assim você me fode, né? E eu, como eu falei, eu só pensava porque senão eu apanhava, né? Mas voltando aqui para, né, enfim. Então, talvez Freud explique ou não, porque eu não entendo nada de psicologia, né? Enfim, talvez para entender esse sentimento, né, de perda, de luto, né, pela morte da rainha. Né? E com isso eu também não estou querendo dizer que a rainha era uma santa, uma Madre Teresa, enfim. Né? A gente sabe que ela tinha a rixa, né, sempre teve uma rixa com a princesa Diana, que chegou a se tornar pública quando a princesa Diana se separou do príncipe Charles, que agora, enfim, que agora é rei, né? E a rixa dela com a Meghan Markle, né, que é a atual esposa do príncipe Harry, né, a esposa do príncipe Harry. Mas apesar de tudo isso, né, enfim, enfim, e inclusive ela foi rainha durante o tempo em que a Inglaterra ainda era uma das maiores potências globais, né? Então a Inglaterra tinha muitas colônias, né? Enfim, Índia, diversas colônias na África e tudo mais, né? E que a Inglaterra sempre foi extremamente dura, né? Enfim, como potência colonial, ela nunca, não era enfim, ela sempre foi uma potência colonial extremamente rigorosa, né? E a rainha como representante, né? Então, enfim, embora eu não estou querendo defender aí a rainha, dizer que ela está isenta de quaisquer críticas, mas eu entendo que ela presenciou diversos momentos importantes da história inglesa e do mundo em geral. Por exemplo, ela presenciou a Segunda Guerra Mundial, né? Ela não era rainha durante a época ainda, mas ela presenciou, por exemplo, a Segunda Guerra, né? Que o primeiro-ministro da época era o Churchill. E durante o reinado dela, eu entendo que ela conferiu, né, enfim, do longo reinado dela, ela conseguiu conferir uma grande estabilidade ao governo inglês, tá? Então, eu vou separar aqui alguns fatos para a gente tentar entender um pouco essa comoção coletiva devido à morte da rainha, né? Então, primeiro fato.
A rainha Elizabeth II foi a 40ª monarca da Inglaterra desde que o rei Guilherme o Conquistador obteve a coroa em 1688, né? Então, esse primeiro fato. Segundo fato, ela faleceu aos 96 anos, passou por 15 primeiros ministros ingleses, certo? Né? Começando com Winston Churchill, né? E a última foi a primeira-ministra Liz Truss, que inclusive foi empossada agora terça-feira, dia 6, ou seja, não tem nem 3 ou 4 dias, enfim. Empossada formalmente até pela própria rainha, né? E, inclusive, durante o reinado da rainha Elizabeth, houveram 14 presidentes dos Estados Unidos e 7 papas. Então, eu acho que, para mim, deveria ser muito engraçado para ela, né, ficar conversando com esse pessoal, os presidentes, primeiro-ministro e tal, e tal, e tal, pensando assim, rapaz, daqui a pouco vocês vão embora e eu vou continuar, né? Enfim, que realmente passou um bocado de gente aí durante o reinado dela, né? O reinado dela foi de 70 anos, 7 meses e 2 dias, foi o mais longo da história do país, né? Do Reino Unido, né? Ela assumiu em fevereiro de 52, quando ela tinha 25 anos, e ela se tornou a rainha do Reino Unido, né? E essa expressão Reino Unido, pessoal, para vocês entenderem, né? Ele é formado por Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Então, toda a ilha maior lá da Inglaterra, né? Da Grã-Bretanha, e lá a ilha do lado, que é a Irlanda, da parte da Irlanda do Norte, só a Irlanda do Norte. E ela também era a rainha também dos reinos da Comunidade das Nações, né, que dentre eles está Canadá, Austrália, Jamaica, Nova Zelândia, uma porrada de país, e da Commonwealth, que é de 53 países. Então você vê que ela representava uma galera, né, um bocado de país, né? E por último, né, assim, outro fato interessante, que na história das monarquias ela só perde em tempo de reinado para o rei Luís XIV da França, que governou por 72 anos e 110 dias, tá? E aproveitando esse paralelo com o rei Luís XIV, né, que até para a gente entender a diferença do reinado de um e dos poderes de um de outro, o Luís XIV da França ele era um rei absolutista, né, que governou no século XVI e XVII, né? Ou seja, o que é que significa isso? Significa que eles concentravam a chefia de todos os poderes, né? Então ele concentrava a chefia do executivo, do legislativo e do judiciário. Resumindo, todo mundo estava abaixo dele, ele estava no topo, tá? E daí a famosa frase dita pelo próprio Luís XIV, né? L'État c'est moi, né? Que se você traduzir, o Estado sou eu. Ou se você traduzir mais, né, para o popular ainda, né? Eu mando na porra toda, né? Basicamente era o que ele queria dizer, né? Enquanto ele era absolutista, né? A gente já vê que a rainha Elizabeth, ela é uma monarca que ela é uma chefe de Estado, mas ela não é uma chefe de governo, né? Daí é uma frase bem clara para se entender, né? Que até é uma frase bem famosa. A rainha, ela reinava, mas ela não governava, né? Então, o governo, a função do governo, ele cabe ao primeiro-ministro, que agora é uma primeira-ministra, né? Liz Truss, como a gente já falou, né? E né, enfim, mas mesmo não governando de fato, ela sim tinha uma imensa força política e diplomática. Ela, durante o reinado, visitou mais de 117 países, inclusive o Brasil, ela visitou uma vez em 68, né, quando o país estava no auge da ditadura militar, no governo do general Costa e Silva, tá? Inclusive, diversos políticos também já visitaram a rainha, né? Inclusive, vários presidentes do Brasil, né? E dos Estados Unidos, né? Obama foi lá, Trump foi lá, do Brasil, né? Fernando Henrique foi lá, Lula, Dilma, né? Enfim, vários presidentes do Brasil, com exceção do Bolsonaro, né? Que preferiu se encontrar com Putin na véspera dele invadir a Ucrânia, né? Então, aí a gente vê as prioridades de cada presidente. Mas vamos lá. A segunda parte do vídeo, pessoal, a gente entender um pouco o sistema inglês, né? O sistema de governo inglês, né? E o Reino Unido, ele é uma monarquia parlamentarista, como eu já falei, e é um sistema de governo justamente onde o rei ou a rainha, ele reina, mas não governa. Então, no parlamentarismo, né, existe uma divisão clara entre o chefe de Estado e o chefe de governo, né? A função, no caso do parlamentarismo inglês, da monarquia parlamentarista inglesa, a função de chefe de Estado cabe ao rei ou à rainha, né? Que ele representa o Reino Unido, tanto internamente como na relação com outros países, né? Então, em relação diplomática ou com outros países, quem vai representar o Reino Unido é a rainha, é o rei, né? Ele com eles, vamos dizer assim, é com eles que vai se conversar, né? Em reuniões e tudo mais, né? Enfim.
Então, o papel do rei e da rainha é muito simbólico, é muito cerimonial, né? Enfim, porque enquanto que o primeiro-ministro ou primeira-ministra, no caso, né, é chefe de governo e realmente exerce as funções do executivo, as funções mais, né, de gabinete, mais, digamos assim, bota a mão na massa, vamos dizer assim, né? E esse é o modelo parlamentarista, que existe essa divisão, chefe de Estado e chefe de governo. No presidencialismo, que é o caso do Brasil, Estados Unidos, enfim, outras nações, o presidente, ele concentra, ele acumula essas funções de chefe de Estado e chefe de governo. Ou seja, tanto ele representa o Brasil interna e externamente, né, em reuniões, por exemplo, da ONU, da OCDE, enfim, de qualquer, né, enfim, reuniões internacionais, o presidente representa, como ele também exerce as funções típicas do Executivo Federal, certo? E agora, novamente falando, embora a rainha não governasse, ela tinha um poder muito grande, né? Enfim, que é o que a gente vai tentar entender, né? Enfim, eu vou continuar tecendo aqui alguns comentários, certo? E aqui eu vou fazer um breve comentário, pessoal, essa terceira parte, né, sobre o surgimento da monarquia parlamentarista e comparar um pouco do regime inglês e o do francês, como isso se desenvolveu, né? O parlamentarismo ele surgiu na Inglaterra após a Revolução Inglesa, que terminou em 1688. E o parlamentarismo, né, ele aboliu esses poderes absolutos do rei. Então, o rei fica, digamos assim, o parlamento que passa a governar e o rei fica submetido à Constituição, certo? Então, há digamos assim, redução dos poderes do rei, que passa a ter uma função mais simbólica e tudo mais, né? E a Revolução Inglesa ela foi um conjunto de guerras civis que ocorreram na Inglaterra entre 1640 e 1688, né, que foi, no começo, foi uma guerra entre o rei Charles I e o parlamento inglês, em que o rei Charles era um rei absolutista, achava que só ele podia mandar e ficava brigando com o parlamento inglês, dissolvendo o parlamento e tudo, até que ele precisou aumentar os impostos para financiar a guerra contra a Escócia. O parlamento não autorizou, começou a guerra, começou a confusão, e o parlamento acabou vencendo e decapitou o rei, né? E aí houveram depois outras etapas e tudo, mas, enfim, só para a gente encurtar a história, a Revolução Inglesa ela termina com a Revolução Gloriosa de 1688, que o rei Jaime II sai e é coroado o rei Guilherme de Orange, que ele, na coroação, ele se submete à Constituição, dizendo que enfim, que ele vai fazer só aquilo que a Constituição autoriza, e com isso é inaugurada a monarquia parlamentarista ou monarquia constitucional no Reino Unido. E essa monarquia parlamentarista inglesa ela acabou sendo um elemento de grande estabilidade do governo inglês, diferente do que aconteceu na França, por exemplo. Se a gente for estudar também, analisar e comparar com a história da França, né, a gente vê que foi muito mais turbulenta, violenta, né, do que a inglesa, porque começando ali depois, primeiro com a Revolução Francesa, de 1789 a 1799, que foi muito violenta, turbulenta, com várias etapas, né, que começa lá com a tomada da Bastilha, em 14 de julho de 1789, vem com várias etapas e tudo, a Assembleia Legislativa, a Convenção, a fase jacobina, que muitos chamam do terror jacobino, em que o rei Luís XVI e a rainha foram decapitados e que muitos foram decapitados, né, e que a Revolução Francesa ela termina com o golpe de Brumário, de 18 de Brumário, que foi organizado por Napoleão, que pouco depois se torna o imperador e o governante da França, que é considerado o período do Primeiro Império. Aí depois Napoleão ele perde a guerra, ele é deposto, aí vem a restauração da monarquia, depois mais na frente vem a Revolução, Segunda República, depois vem o Segundo Império, enfim, só para resumir. A história francesa ela foi muito mais turbulenta e ela teve oscilações de período de, né, monarquia, depois república, depois vem o império, depois a Segunda República, enfim, né? E com isso a gente vê que a história política inglesa ela foi muito mais estável, talvez também em grande medida, né, por essa monarquia constitucional, né, em que os poderes do rei foram muito mais restritos, e com isso a gente vê que esse forte papel do rei ou da rainha como uma figura que dá estabilidade, legitimidade e credibilidade ao Estado, né? Que são três coisas justamente que eu entendo que está muito em falta no Brasil nesse momento, né? E com isso eu não estou querendo defender, né,
Longe de mim, pelo amor de Deus, dizer que eu acho que a solução para o Brasil é uma rainha ao rei. Eu acho que isso aí seria a última coisa, né? Até porque eu também sou um republicano convicto e aguerrido defensor do Estado Democrático de Direito, né? Mas eu entendo que precisa, de forma urgente, para anteontem, né? Nosso país precisa de estabilidade e harmonia entre os poderes, né? Que é o que diz a Constituição, no artigo 2º, né? Que fala que os poderes serão independentes e harmônicos entre si. Mas, infelizmente, o que está muito longe de ver o que a gente, no cenário atual, porque a gente vê uma verdadeira guerra entre os poderes que só prejudica o país, né? E, por fim, pessoal, para encerrar esse vídeo, né? Eu entendo que o maior legado da Rainha Elizabeth, que esse é um legado que dificilmente será superado por outro monarca, até pelo próprio rei Charles, filho dela, que assumiu agora, que eu acho que dificilmente não tem nem de longe o carisma que ela tinha, né? Enfim, eu acho que o maior legado dela era de ser um poder sereno, né? Que não se impunha pela ameaça do uso da força, né, ou pelo autoritarismo, mas muito mais pelo respeito, pela experiência, pela maturidade, pela vivência, pela legitimidade e principalmente pelo reconhecimento espontâneo dos ingleses e de todo mundo em geral. Que é justamente o que novamente eu digo que eu entendo que está em falta no Brasil de hoje, o que? Um ponto de equilíbrio e estabilidade, né, para que o país possa seguir em frente. Bom, pessoal, então é isso aí. Até o próximo vídeo. Forte abraço.